é esse aço liga, que é um aço com uma resistência maior, é uma resistência mecânica maior, até a gente fala na questão da carga de ruptura, né? Aqui não, aqui é uma bucha inteiriça, eu peguei o tarugo do aço, usinei, e aí entra a tecnologia, que é a ranhura do groove. São ranhuras internas que retêm a lubrificação. Então a gente vê que a G8 está consolidada em diversos segmentos, né? Do Brasil. Você citou os diferenciais da corrente G8 e na prática, como ela se comporta? E agora vamos falar de lubrificação. Né? O que fazer ou o que se pode utilizar em aplicações que têm dificuldade de lubrificação? Perfeito. Para essas aplicações, na verdade, eu diria aí que a grande maioria das aplicações nas indústrias ter essa dificuldade de lubrificação. E algumas você nem pode, né, lubrificar, ou porque contamina o produto, ou porque realmente você não tem acesso, né? Então, para esses casos, a gente tem essa corrente aqui, que tem muita gente que já conhece, que é a Lambda, que é essa corrente que a gente fala que é uma corrente autolubrificante, né? Aí a galera pergunta, né, por que é autolubrificante? O principal diferencial dela é essa bucha, né, que ela é sinterizada. Ou seja, ao invés de eu pegar o tarugo do aço, usinar para eu ter uma bucha, na verdade, eu pego o pó do aço compactado, coloco ele num molde, né? Óleo impregnado a vácuo no processo de fabricação e a gente tem aqui um material sólido e autolubrificante. Então ele está sempre lubrificando o pino, que é realmente o ponto de contato, né, que tem e é onde vai ocorrer o desgaste da corrente. Então, assim, eu sempre reforço que a galera nos treinamentos pergunta, não preciso colocar nenhuma gota de óleo? Realmente, nenhuma gota de óleo nessa corrente. Por isso que a gente chama ela de autolubrificante. Até trazendo já um pouco da lambda, né? Pegando um exemplo, a gente tem aqui o papel de celulose, que ele é bem clássico, utiliza uma corrente de 1 polegada e são vários feixes, né? Como até pode ver, isso aqui pesa em torno, posso estar errado, mais ou menos 1 tonelada. E a gente faz o transporte da celulose em cima da corrente, até por isso que ela é placa reta. Nesse caso, não se pode lubrificar a corrente para não contaminar a celulose. E isso, obviamente, reduzia a vida útil dela. E aqui nós temos uma durabilidade de 6 meses da corrente anterior para a lambda, hoje utilizando, está na média de 6 anos, que é o grande sucesso. Aí a galera do celulose conhece muito bem essa corrente. Né? Sim. A gente chama de a queridinha da manutenção, né? Exatamente. Realmente, igual ela. E, Fábio, vamos supor que eu tenho uma aplicação mais severa e que eu possa, que eu consiga lubrificar. Eu continuo usando a Lambda? A gente tem que avaliar o conceito da Tsubaki, que é sempre custo-benefício. Então, nesse caso, você está dizendo que você consegue lubrificar. Claro que você pode usar uma lambda e ela vai ter uma performance excelente. Tá? A gente tem uma outra tecnologia que a gente chama de Titan, está até aí na tela. Você está dizendo que você consegue lubrificar. E essa aqui, ela não é autolubrificante como a lambda. Ela tem todas as características da G8, só que ela conta com esse pino, até a galera eu acho que consegue ver, que ele tem uma cor um pouco mais prateada, né? Esse é um pino com revestimento com cromo duro. Então, justamente, eu acho que vai de encontro à sua pergunta. Aplicações mais severas, que eu consigo lubrificar, ainda que não é aquela lubrificação tão frequente, esse cromo duro tem uma rugosidade menor no pino, ou seja, vai ter um menor atrito, né? Esse menor atrito, obviamente, vai dar uma durabilidade maior. Então, a Titan, avaliando os custos-benefícios, dependendo da aplicação, se você consegue lubrificar, de repente se faz uma opção mais inteligente, né? Até, vamos lá, trazendo de novo os cases, né? Como que foi na prática? Aqui também é uma siderurgia, a gente chama de trem desbastador essa aplicação. Por quê? Aqui em cima está sendo desbastado o aço
E perceba que embaixo temos vários acionamentos, né? Com bastante tranco também, oscilação de temperatura, você tem vibração, respingo d'água e, de novo, de 3 a 4 meses, e aqui durou 4 vezes mais, de 12 a 15 meses, com o uso da Titan. Uhum. Então a gente vê que em aplicações mais severas, né, como a gente citou aí, com vibrações e trancos, ela então é a mais indicada. Ela é ideal. Até, por exemplo, se você colocar a G8, também precisa ser lubrificada, né? Digamos que essa aqui vai ter uma performance para esse tipo de aplicação, vai ter uma performance bem melhor também. Então finalizamos aqui falando da Titan. E Fábio, eu tô vendo aqui que a gente tem as rodas dentadas da Tsubaki. O que eu tenho que levar em consideração e qual é a importância da roda dentada? Bom, a roda dentada ela é tão importante quanto as correntes, né? Porque elas vão trabalhar em conjunto. E aqui quando a gente fala de uma corrente de primeira linha, as correntes da Tsubaki ela tem uma dureza elevada pelo tratamento térmico dos itens, né? Até para exemplificar isso, imagina aqui ó, uma situação que é bem comum na indústria, que é a roda dentada aí com desgaste. E isso acontece, né? Tem diversos fatores, mas principalmente quando você usa uma corrente de primeira linha, com uma dureza mais ou menos ali por volta dos seus 50, 55 ROC, numa roda dentada de aço 1020 sem tratamento. Então até você chamou a atenção, é uma roda dentada com tratamento térmico da Tsubaki, ela está com a marca um pouco de óleo, né? Até aqui está com a marcação desse tratamento térmico nos dentes, que é o que entra em contato com a corrente. E veja só a diferença de dureza, né? Aqui é uma roda dentada de aço 1045, os dentes tratados, pode chegar na dureza aproximada aí de 50 a 55 ROC, que vai ser similar à da corrente. Ou seja, imagine esses dois trabalhando em conjunto, com a dureza similar, aí você vai ter uma vida útil muito maior. Sim. Agora, eu até pegando o gancho, faço uma pergunta, né? Se eu troco uma roda dentada minha, igual essa aqui, aço 1020, que é um aço com baixo carbono, para trabalhar com uma roda dentada dessa, com os dentes tratados, 1045, com uma corrente primeira linha, quantos por cento você acredita que a gente consegue aumentar de vida útil do componente, do conjunto? Eu acho que eu chutaria aí uns 25%. 25%. Você pensa, é bastante, né? Porque imagina se a corrente está durando, vamos lá, 6 anos, está durando 8 anos, 25% seria 2 anos a mais, a gente está falando, né? Sim. E o que é impressionante é que você pode ganhar até 50% de vida útil. Muito mais. Bastante. Ou seja, de 8 anos você pode ganhar 4 anos a mais só pelo fato de trocar a roda dentada. Então, assim, pensando no custo-benefício, uma roda dentada dessa não custa muito mais caro do que uma roda dentada sem tratamento, né? Sim. Isso que é uma dica legal pra galera. Questão da qualidade, né? Qualidade não tem preço. A gente sabe a dor de cabeça que a manutenção tem, né? Por conta de colocar o preço ali e, no caso, não ter a qualidade. Exatamente. E aqui a gente também pode seguir já falando um pouco mais das ferramentas, né? Que eu acho que é um assunto que também pega bastante pra galera, principalmente da manutenção, do cara que vai ali desmontar a corrente, né? Sim. E acho que pode ser bacana já também dar um exemplo. Então vamos lá falar sobre as ferramentas da Tsubaki. Então vamos começar falando um pouco das ferramentas da Tsubaki. Vou começar mostrando aqui então o puxador de corrente. E aí me conta para que serve, qual a funcionalidade. Beleza, vou mostrar aqui. Vou utilizar, acho que é essa corrente, né? Então assim, imagina que lá na situação você vai montar a corrente, até você vai usar o elo da emenda, né? Só que quando você vai montar a sua corrente para usar o elo da emenda, você precisa desse espaço correto e às vezes aproximar as extremidades pode ser um pouco difícil. E é por isso que ele tem o puxador, né? Então,
vou colocar aqui na mesa para tentar ilustrar. Aqui eu vou colocar o elo da emenda, mas estou com dificuldade para aproximar as extremidades, porque a corrente já está esticada, tensionada. Então eu aplico aqui o puxador, você vai abrir um pouco, né? E agora você vai aplicar aqui nas duas extremidades, vai fechando para aproximar as extremidades. Ó. Comecei a aproximar, aí eu venho aqui, consigo aplicar o elo da emenda. Certo. Isso é para que serve o elo, o puxador de correntes. Já facilita bastante aí a vida do manutentor. E já aproveitando, vou mostrar aqui mais uma das ferramentas que a Tsubaki oferece, que é o separador de corrente. Esse é o separador de corrente, porque imagina, a corrente vem na caixa, né? Então, a caixa da Tsubaki, por exemplo, são 3,048 metros, que são 10 pés. E em determinada situação, você pode ter a necessidade de usar meia caixa, 1/3. Eu vou precisar cortar essa corrente. Ao invés de utilizar aqui uma lixadeira ou algo que não é tão seguro, você utiliza o separador. E aí, como é que é feito? Você vai abrir, né? Mostrando. Aqui tem um pino que vai descer, então aqui no sentido anti-horário você abre. Vai posicioná-lo aqui no elo da corrente e vai empurrar. Como que você vai empurrar? Girando no sentido horário, né? Você vai ver que vai começar a oferecer um pouco de resistência. Até fez um clack aqui, um barulhinho. Sinal que já venceu o rebite. Agora eu abro novamente e solto ele, tá? Nesse caso aqui, foi já o primeiro pino. Então vamos para o segundo pino, porque são 2 pinos, né? Para tirar um elo de corrente. Então eu já vou encaixar nesse. Encaixou. Vou girar sentido horário de novo. Ó, chegou no limite aqui. Vou abrir novamente. E aqui já abri. E já consigo tirar o elo, né? E aqui, por causa do rebite, né? Nós temos, mas você consegue depois com o saca-pino terminar a extração. E aqui não gerou faísca, foi rápido. Essa é uma ferramenta que você consegue levar a campo também. E muitas vezes você precisa levar a ferramenta até o local, né? Então dá para fazer sem até o uso de uma morsa, por exemplo, né? Essa é a necessidade da morsa. Fácil? Fácil, até eu consigo. E lembrando que é de diversos tamanhos, né? Cada um próprio para o tamanho da sua corrente. Exatamente, a gente tem até 2, 3 polegadas, nós temos ferramentas para isso, que é o mesmo conceito, só que obviamente o tamanho maior. Uma manutenção então mais segura aí para você que é manutentor e tá aí no dia a dia fazendo essa manutenção. Então eu queria te agradecer, Fábio, pela disponibilidade, por sanar várias dúvidas aqui que os nossos amigos manutentores tinham e a gente também. E o que você acha do próximo vídeo? Quais temas a gente pode estar trazendo? Bom, queria agradecer também, obrigado aí pelo espaço e pela promoção da marca. Acho que foi muito útil, eu espero que seja, né? Que tenha sido útil para a galera também que vai assistir. A gente pode trazer contra-recuo, outro item da Tsubaki. O pessoal conhece também como rolamento catraca, que é aquele item de segurança, pode ir em elevadores inclinados e tudo mais. A gente traz aí para falar com mais detalhes. E também ainda sobre correntes, eu acho que a gente pode trazer uma ferramenta de medição de desgaste, né? Então essa corrente, quando que eu devo trocar essa corrente, né? E quais as formas que eu uso para fazer uma inspeção. Aí a gente traz uma ferramenta para vocês, a gente para fazer o vídeo e deixa mais uma dica muito importante aí para a galera. Tá bom, Pode ser? então. Pode sim, combinado. Beleza. Então. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. E você, manutentor, que ficou com alguma dúvida ou curiosidade, deixa aqui nos comentários que nós podemos responder nos próximos vídeos. Queria agradecer mais uma vez ao Fábio pela disponibilidade. Eu quero agradecer, obrigado aí. E, bom, precisar, estamos aí na próxima aí, pra gente voltar a fazer mais conteúdo. Pode deixar. E é isso, pessoal, nos vemos na próxima.